Fala pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui e hoje nós vamos falar sobre uma das melhores lutas do clássico, que no caso é Lee contra Gaara. Essa da luta é uma luta muito simbólica, envolve muita coisa, e até hoje uma das melhores lutas do clássico e gera algumas polêmicas com relação a várias pessoas que dizem que o Lee deveria ter ganhado. Então bora aqui narrar como foi essa luta, o que essa luta representou, o que poderia ter mudado e o que vários fãs queriam que acontecesse, né? Que no caso gerou muita polêmica essa batalha. Então bora lá iniciar esse vídeo. Mas não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. Cada like ajuda demais o canal a crescer. E obrigado, se você deixou esse like, obrigado. Vamos lá para a abertura. Quando a abertura passa, deixa seu like, sim? Então bora lá iniciar como foi essa batalha. Então bora lá. Para começar, essa luta envolve muita coisa. Quando nós conhecemos esses dois personagens, nós vemos muito oposto entre eles. O Lee é um mestre de taijutsu, luta punho mesmo, soco, porrada bruta, joelhada, tudo. E ele não tem ninjutsu, que é uma coisa bastante rara. Nós descobrimos isso naquela batalha. O Lee não sabe nada de ninjutsu, inclusive não sabe se é alguma questão dele, não é? Não. Ele não sabia, o Gai apenas disse que ele não tinha nenhuma habilidade de ninjutsu e suas técnicas assim não eram tão elevadas. Então a única coisa que ele tinha era um péssimo taijutsu, que é claro foi aprimorado pelo próprio Gai, e assim o Lee se tornou um mestre em taijutsu. Digamos que ele até então era um dos melhores usuários de taijutsu daquela batalha. E do outro lado, né, do lado contraposto, temos o Gaara. O Gaara não só é um mestre em um ninjutsu como uma Kekkei-genkai, mas não é qualquer Kekkei-genkai, é uma das Kekkei-genkais mais raras de todos, que espanta qualquer um que vê, por ser extremamente rara essa habilidade. Porém, que embora deveria ser algo comum, é uma habilidade extremamente rara. Manipular areia é uma Kekkei-genkai extremamente rara, que é só destinada apenas aos Jinchurikis. Mas a princípio, os membros ali não saberiam muito que era parte do Jinchuriki, sim, só que era uma Kekkei-genkai rara. E simplesmente o Gaara estava ali, ele era um dos mais poderosos dali, e o Gaara foi pro campo de batalha ali. Boa parte do pessoal já tinha acabado e o Choji estava se tremendo de medo porque ele não tinha lutado, obviamente, e só sobrou o Lee, o Gaara, Dozu. E esses caras já foram e o Choji estava morrendo de medo. E aí o Gaara foi para a arena. Quando o Gaara foi para a arena, nós saberíamos, caraca, essa luta vai ser épica. Isso porque a luta da Sakura e da Ino foi uma das lutas muito mais ou menos. Eu esperei mais dessa batalha, mas infelizmente, né, fazer o quê? Mas o Lee foi pra arena, velho. Só que antes disso, ele nos deu uma expressão como ser um bom personagem, né? Analista, ele analisava tudo, o Gai pedia pra ele analisava, ele escrevia. E era simplesmente uma piada ali, velho. Como ele era tão legal e tão competitivo. Já o Gaara não, o Gaara era mais sério, um real totalmente psicopatinha naquela época, né? Ele não falava com ninguém. E ele tinha aquela expressão lá totalmente doentia dele. Inclusive, muitas pessoas que já tinham simpatizado com ele se preocuparam bastante quando ele foi lutar contra o Gaara, que era uma batalha bastante intensa e difícil. Então nós vemos o contraponto ali. Gaara é um ninja de longa distância. Quando ele soltou a areia de dentro da cabaça, nós vimos realmente que todos ficaram chocados quando viram. E o Kakashi disse, essa é uma habilidade muito incomum, e de fato era, porque se trata de uma Kekkei-genkai extremamente rara. Já o Lee, que era só em taijutsu, estava pronto para ir na porrada contra o Gaara, velho. Não estava nem aí se era menor de idade, uma rinha de criança, ele estava ali para meter a porrada e era isso. E ele disse, cedo ou tarde nós lutaríamos, e que bom que é cedo. E aí o Lee parte para cima e quando ele dá o soco, pam, a areia entra na frente. E a areia é uma defesa muito resistente, velho. Como ele disse futuramente, é uma defesa que cede, mas não quebra. Ou seja, você pode tentar socar a areia e ela vai se dispersar, mas você nunca vai conseguir atravessar ela. E de fato, ele socando, chutando, não conseguia quebrar a defesa do Gaara. E é claro que Gaara é um ninja de longo alcance, que já se torna mais difícil ainda para o próprio Lee chegar perto dele. E ainda mais porque Gaara tinha uma defesa absoluta. Ninguém conseguiria passar por aquela defesa do Gaara. E ela consegue ser tão dura, mas tão dura, que consegue se tornar mais forte que uma rocha. É impossível passar pelaquela defesa que o Gaara possuía.
Só que demonstrando o espanto das pessoas, porque quase ninguém se espantou, porque já tinha visto isso na Floresta da Morte, ninguém ali, tirando a equipe da Kurenai, viu aquela habilidade do Gaara. Então, para todos ali, era a primeira vez que eles estavam olhando. Gaara havia chegado primeiro, provavelmente usando a sua nuvem de areia, mas ali ele estava ali para acabar com o Lee. Na troca de golpes, onde o Gaara não se mexia, foi revelado tudo que o Gaara tinha. Que ele tinha uma Kekkei Genkai muito grande e que era impossível passar por aquela defesa que ele possuía. Num troca de passos ali, o Lee acaba escorregando e ele acaba meio que subindo naquela torre, naquele negócio lá, naquelas mãos que ficam lá naquela arena. E aí o Lee tira os pesos. Quando a gente pensa naqueles pesos, né, eu não pensaria que seria algo tão, tipo assim, tão difícil de levar. Na verdade, muita gente não considera até a em ação. Mas quando ele joga e os pesos explodem de tão pesados que são, realmente dá pra ver que aqueles pesos eram gigantescos. Não dá nem pra pensar direito, o Lee já começa a se mover numa velocidade extremamente alta, ao ponto de quase ser impossível vê-lo. E isso que não faz a gente pensar que aquela era a verdadeira velocidade do Lee. Lee seria um dos mais rápidos dali. Ele tinha aqueles pesos para se manter normal com os outros. Aquela era a verdadeira habilidade dele, aquela verdadeira velocidade, onde quase que ninguém conseguia enxergar direito. Porém, não era tudo. Lee conseguiu penetrar a defesa do Gaara, já que o Gaara não conseguia ver para onde os ataques do Lee iam. E ali nós vimos que o Gaara tinha mais uma defesa. Uma concha de areia. O que acontece é que aquela concha não serve só para defender, mas serve para perder chakra. Quanto menos chakra o Gaara tem, mais estado de loucura e mais um monstro, né, o Shukaku, acorda. Então meio que aquela defesa foi quebrada. Então nós vimos que o Lee não conseguiria passar. Ele pode penetrar aquela defesa, mas não será o suficiente para quebrar aquela concha de areia. Que ele utiliza seu primeiro ataque, a Lotus Primária. A Lotus Primária exige que você abra o primeiro portão e assim, com uma incrível sequência de chutes, ele acaba conseguindo levantar Gaara acima das nuvens de areia e assim utilizar a Lotus Primária. O ataque que a gente viria primeiro ele usando contra o Sasuke, agora ele estava usando contra o Gaara. E então nós vimos o seu ataque devastador, onde até o Shikamaru se pergunta se o Gaara estava morto. Só que numa troca de golpes, o Gaara acaba escapando, que ninguém sabe como o Gaara escapou daquilo. Eu realmente também não conheço como o Gaara conseguiu escapar, sendo que num piscar de olhos, ele e o Lee, o Guy e o Lee piscaram e o Gaara simplesmente desapareceu. E do nada, como se fosse num portal, Gaara emerge das nuvens de areia. Que eu também me questiono como o Gaara fez isso, mas fazer o que, não é? Então, como o Lee já estava exausto da Lotus Primária, ele não consegue mais se levantar e assim ele acaba recebendo os ataques do Gaara. E nós vimos que o Lee não é de desistir, ele vai continuar mesmo que ele esteja apanhando, ele não vai sair daquela batalha. Nós vimos o passado do Lee, não é como o Lee ele não tinha nenhum talento e era julgado por isso, como ele tentava, se esforçava, e nós vimos que ele era um personagem pior em ninjutsu do que o próprio Naruto, né? Nós vimos o sofrimento dele, como ele se esforçava e como o Guy fez ele ser tão motivado ao ponto de revelar uma técnica proibida, no caso os 8 portões. E essa técnica era a maior técnica que o Guy conhecia. Passar aquilo para o Kakashi foi uma certa irresponsabilidade, ele fala isso. Foi uma certa irresponsabilidade, porque o Lee pode acabar morrendo com uma técnica dos 8 portões. E ali o Gaara fala que o Kakashi não tem o direito de falar nada sobre ele. Lee não tinha tantas escolhas como um ninja qualquer. Lee não tinha tantas habilidades como um ninja qualquer. Qualquer técnica que poderia elevar sua habilidade para parecer mais como os ninjas normais, Guy faria para ajudá-lo a ser mais um pouco como os ninjas. Então, ensinar aquilo, o Guy sentiu um dever de ensinar algo que tornasse ele mais forte. E ele lembrou como ele ficava feliz em saber em uma técnica que ele poderia ser mais poderoso, não é? E nós vimos o Lee utilizando essa habilidade, já que ele não poderia passar pelas defesas do Gaara. A Lotus Primária não funcionou, já que aquilo que o Lee usou na Lotus Primária era apenas uma concha vazia. Então ele decidiu abrir os 8 portões internos. O Kakashi disse que aquela habilidade exige um poder tão devastador e explosivo que você consegue um poder acima do Hokage. A questão é que você morre porque o corpo não acompanha o tanto de ataques que a pessoa solta. Então os ossos começam a quebrar, os tecidos começam a romper e a pessoa eventualmente vai acabar morrendo. O Lee abre até o 5º portão e ele começa a atacar para todo... Não, na verdade, primeiramente ele abre até o 4º portão e ele vai indo em direção ao Gaara.
Quando ele vai indo em direção correndo, o chão explode à sua volta. Todos não conseguem ver ainda, nem conseguem acompanhar, como diz ela. E assim o Gaara começa a receber ataque de todas as direções. A areia dele ninguém mais viu, porque a areia estava no chão, não conseguiria acompanhar a velocidade do Lee, né, arremessando o Gaara para todas as direções, e a concha de areia eventualmente iria quebrar, como disse o próprio Gaara. E o Lee atacando para todas as direções, tentando romper o máximo da concha de areia que poderia conseguir. Ele eventualmente atacaria seu ataque mais letal, a Lotus Oculta. A Lotus Oculta é um taijutsu tão forte, um soco tão potente, que é capaz de, com um impacto com o chão, acabar levando a pessoa de arrasta para cima. Então, o Lee, em todos os ataques, ele usou a Lotus Oculta, só quando ele abriu o quinto portão. Ele abriu o quinto portão durante a batalha e o Kakashi viu que seus músculos estavam começando a rasgar. Ele não estava mais aguentando e ele puxou o Gaara para cima e com um soco ele deu a Lotus Oculta. Porém, com o ataque da Lotus Oculta, o Gaara transformou a própria cabaça em areia, amortecendo a queda e diminuindo consideravelmente o dano, não é? Ainda mais a concha de areia que ainda restava no Gaara foi o suficiente para mantê-lo consciente. Já o Lee, né, que não tinha isso, ele acabou caindo e tentando, não conseguindo ficar nem de pé direito por conta da pressão que abriu o quinto portão fez nele. E aí o Gaara, né, que não precisava se mexer, só levantou a mão e a areia começou a se mexer em direção ao Lee. O Lee não tinha mais o que fazer e nesse ataque ele acaba meio que tendo os braços quase que esmagados, o braço e a perna quase que esmagada. E ali o Guy interfere na batalha. O Lee consegue ficar de pé, né, e surpreende todo mundo, mas era o Lee inconsciente. O Lee inconsciente que acaba ali meio que só pela vontade de lutar, ficou acabando em pé, mas ele estava totalmente consciente, ele estava nocauteado. O puro desejo de vencer e de lutar mantinha ele de pé, e naquele momento deixou muitas pessoas tristes, velho, porque surpreendeu a todos de início, mas de uma forma negativa. Ele não estava mais ali. O Lee acabou no momento que ele caiu e o Gaara esmagou o braço dele. Mas a batalha já estava perdida antes para o Lee. O Gaara interferiu naquela batalha, como diz o Kakashi, e pela interferência de uma pessoa, a vitória era do Gaara. E então, com a vitória do Gaara, ele vai embora totalmente bem, como se nada tivesse acontecido, como simplesmente abrir o quinto portão não fosse nada para ele. Deixou muitas pessoas incomodadas com isso, pelo fato do Gaara não ter feito quase nada para vencer e simplesmente venceu, enquanto ele praticamente morreu naquela batalha e não conseguiu vencer o Gaara. Essa batalha é uma batalha muito polêmica. Eu acho que o Gaara poderia pelo menos ter sido um pouco menos diferente, né? menos empático. Claro, né? Nós vimos que ele tinha esse lado dele meio que egoísta, nós vimos ele mudar, mas pelo menos pensar um pouco mais sobre o Lee, como o Lee lutou, como o Lee realmente foi um personagem que deu trabalho para ele, que conseguiu encostar nele. Na verdade não, nós não vimos nada disso no Gaara, só o Gaara voltou como se nada tivesse acontecido. E o Lee foi embora, nós vimos todo o desenvolvimento dele para o que aconteceu com o braço e com a perna dele, mas isso daí já é uma outra história que eu vou contar em outro vídeo. Essa batalha foi uma luta incrível, nós vimos uma reviravolta aí tanto, nós vimos o Lee ganhar por um momento, e nós vimos por um momento que lá no fundo talvez o Lee ganhasse, nós almejávamos que talvez o Lee ganhasse alguma vez, né, contra o Gaara, mas é claro, ele não conseguiu. O Lee ficou nocauteado e o vencedor naquela batalha foi o Gaara. Bom, essa daqui é a batalha de Lee contra o Gaara. Essa daqui foi realmente uma questão que eu queria deixar para vocês, que o Gaara conseguiu quebrar o recorde de velocidade ao chegar na arena, mas o Lee tá ali em questão de velocidade. O Lee estava ali quase que superando o Gaara, né? Superou até a velocidade da areia do Gaara. Essa daqui foi a luta do Lee contra o Gaara. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu por tudo, valeu. Não se esqueça de deixar seu like, cada like ajuda demais o canal a crescer. Obrigado, valeu. Tchau.